Então, estamos em uma zona de transição agora, no planeta. Então, quando pensamos sobre o nosso objetivo final, tem que ser... I think you gotta have a dream. The School of Greatness. Really? Yeah. Please welcome Lewis Howes. Porque pensar a longo prazo é uma coisa importante em um nível individual e planetário em vez de um pensamento de curto prazo. Em primeiro lugar, obrigado por me receber. É uma ótima pergunta. Então, vamos recuar porque, embora o subtítulo do livro seja um antídoto para o curto prazo, não quero que as pessoas pensem, bem, o curto prazo é inerentemente ruim. Porque é o seguinte, se Ari e Lewis estão andando no avião para Serengeti 20 mil anos atrás e, de repente, um animal com dentes muito grandes pula de trás de uma árvore, você e eu não deveríamos sentar lá e ter uma longa conversa sobre o que fazer. O que precisamos fazer é reagir imediatamente. E é isso que nos ajudou a florescer como espécie, como Homo sapiens, por centenas de milhares de anos. Portanto, o curto prazo em si não é inerentemente ruim. E quando nos permitimos que se torne o princípio primordial de como tomamos decisões em um nível individual, coletivo, planetário, é quando é ruim. Então, primeiro de tudo, digamos... E que tipo de pessoa toma decisões de curto prazo na maioria das vezes? Há uma grande porcentagem do planeta que vive literalmente com $1 por dia. E eles estão... Modo de sobrevivência. Em modo de sobrevivência. Se pegarmos a pirâmide de Maslow, há pessoas que são literalmente tochas tentando sobreviver. E você tem que pensar a curto prazo. Então, antes de mais nada, é um privilégio começar a pensar de maneiras mais amplas e temporalmente expansivas. Então, para muitas pessoas, essa é apenas a realidade delas. Agora, uma das razões pelas quais escrevi o livro é que há menos dessas pessoas. Então, para aqueles de nós que são capazes de ter conversas como esta, e ouvir isso ou assistir isso, podemos realmente começar a fazer mudanças sistêmicas maiores. Então, essas pessoas que estão literalmente lutando... Agora, assim, se eu quisesse... Quando eu preparo o café da manhã, eu ligo o interruptor. Há pessoas que têm que andar 8 quilômetros, geralmente 8 quilômetros muito perigosos, apenas para coletar madeira. Então, vamos reconhecer isso. Muitos de nós tomamos decisões de curto prazo, embora pudéssemos estar tomando decisões de longo prazo. Porque as estruturas gerais em que existimos na sociedade incentivam isso. Então, se eu trabalho com CEOs e conheço esses CEOs de empresas da Fortune 50, eles dizem, Ari, isso é ótimo, eu quero falar sobre o grande futuro. Vamos falar sobre 6 ou 8 meses, porque eles estão incentivados com base nos retornos trimestrais. O dinheiro que eles ganham, literalmente, no final de cada trimestre, é baseado no preço de suas ações. E então, o que acaba acontecendo, aquela estrutura de incentivo... eu já trabalhei com CEOs antes, que me ligam no final do dia, e eles dizem, bem, não sei se podemos seguir em frente com esse projeto futuro maior. E eu digo, bem, por quê? E eles dizem, você viu o preço de nossas ações hoje? Eu disse, hoje? Hoje? O que você quer dizer? Bem, eles dizem, olha, o problema é que estava alto ao meio-dia, mas depois caiu um pouco, não sei se podemos fazer isso. Oh, meu Deus. E assim estão tomando decisões como essa. E novamente, não é totalmente egoísta. Não é apenas sobre o pagamento que eles receberão no final do trimestre, mas sobre o sistema maior que construímos que está impulsionando essas formas de ser de curto prazo. Então, eu trabalhei na política presidencial. Trabalho em campanhas presidenciais desde 1996 e em campanhas locais menores também. E agora, a forma como financiamos e administramos a nossa política, especialmente nesse país, nos Estados Unidos, você vencerá a sua eleição e 24 horas depois você estará atendendo o telefone, ligando para pessoas, tentando arrecadar dinheiro para a próxima eleição. Sério? Sim, eu estava literalmente em 4 anos depois. Não. No dia seguinte de ganhar. Mas quer dizer, os próximos 4 anos, né? Sim, 4 anos ou 2 anos. Eu estava com um senador não identificado sentado ao meu lado na cela de DC para Nova York. E isso foi cerca de 1 dia e meio depois da eleição, porque eu estava em DC para isso. Eu estava voltando para Nova York. Não vou dizer o nome dele, mas essa pessoa estava subindo. E sei que não estava prestando muita atenção, mas percebi que eles estavam fazendo ligações rápidas. E algumas das ligações eram para pessoas, mesmo sendo um senador dos Estados Unidos, esse senador dos Estados Unidos estava se apresentando, tipo, aqui é o senador fulano, obrigado por seu apoio. Como você sabe, abrimos outro fundo para a minha próxima eleição. Eles acabaram de ganhar. Literalmente, eles provavelmente estão usando os mesmos sapatos que usaram na festa da noite da eleição. E assim, temos esses sistemas que estão configurados. E a propósito, está nos negócios, está na política, está em nossas vidas. Abro o livro com uma história. Estou na cozinha e meu telefone começa a tocar. É uma notificação. Eu olho para ela. E minha filha esqueceu de entregar uma tarefa de espanhol. E ela não entregou. E se passaram 8 segundos do prazo. Estava atrasado. Mas era apenas uma tarefa semanal. Então, eu já estava recebendo essa notificação. E podemos falar sobre o que isso faz com o meu cérebro. Mas estou sendo informado que precisamos de uma resposta imediata para o que aconteceu.
Então, esses sistemas maiores de incentivo estão nos levando a adotar comportamentos mais imediatistas, além de apenas perder o Ari sendo perseguido no Serengeti. Novamente, para muitas pessoas é assim que elas devem viver. Mas, para aqueles de nós que não precisam lutar nesse nível, temos que sair disso. E assim, esse livro é sobre essa mentalidade que precisamos adotar para nos tirar disso. Acho que na outra cópia que eu tinha, falava sobre desconectar-se ao... Não me lembro, você pode chamar de... Para que fim? Finalidade. É. Sim. Para a finalidade, né? Descobrir seus valores, visão, para a finalidade. O que é que você está criando, né? O que isso significa? Para qual finalidade? Para pensar em termos, devemos começar com qual fim e então fazer a engenharia reversa. Isso é ótimo. Estamos indo direto ao assunto. Então, por 20 anos, tem ajudado as Nações Unidas, o Departamento de Estado, algumas pessoas na Casa Branca, grandes corporações, filântropos. Pense sobre onde eles querem que as coisas vão no futuro. E o que descobri repetidas vezes foi que, ao entrarmos nessas conversas, eles diziam, bem, quero corrigir esse problema ou resolver esse problema. Mas geralmente, o que eles consideravam como futuro estava apenas há 4, 5, 8 anos. Enquanto eles estão na eleição ou quando estão Sim, no cargo. e assim, esse era o futuro. E então, o que aconteceu foi que comecei a dizer, bem, ficou claro para mim nessas conversas nos últimos 20 anos que estava se tornando cada vez mais difícil para as pessoas pensarem sobre o futuro que desejavam, por todos os tipos de razões, como atrofiamos nossa imaginação. Nem sabemos o que é isso. Estávamos falando anteriormente sobre quando olhamos para o ambiente de mídia. Então, tenho filhas gêmeas de 13 anos. Vou até a estante delas e vejo todo tipo de romance adolescente que estão lendo. E claro, porque pelo que faço, procuro ver, bem, o quanto consideram futuro. E muitos deles são, não vou nem citar nomes porque não quero jogar nenhum autor debaixo do ônibus, mas qualquer tipo de romance adolescente que seja, digamos, de 5 a 30 anos. Uma coisa é sempre um pilar da história, que é algo terrível que aconteceu com a civilização. Pode ser uma guerra nuclear, pode ser o que for, o mundo acabou e está sendo reconstruído. Então, algum drama adolescente aqui, certo? Certo. Então, mas isso é apenas parte. Então comecei. Recuei porque estava olhando para isso, tentando descobrir por que esses CEOs e empreendedores estão trabalhando, ou achando difícil me dizer para onde eles realmente queriam ir. Então comecei a assistir programas de TV e filmes. Então, pense em qualquer filme que você viu nos últimos 10 anos e que se passa no futuro. Não necessariamente um futuro distante como Star Wars, ou então podemos argumentar que está no passado distante, mas entraremos em outro episódio. Mas qualquer show que se passa no futuro pode ser um meteoro que cai no planeta, seja o que for, tanto faz. Porque sempre tudo desmorona. Então, o que eu percebi foi que as pessoas com quem eu estava trabalhando, meus filhos, que estou tentando criar, estava ficando cada vez mais difícil para eles serem capazes de responder a pergunta que você está fazendo para mim. Para que fim? Porque em tudo que eles estão cercados, sua educação, seu conteúdo, para quê? É sempre uma distopia, um desastre. Então, uma das coisas quando eu estava escrevendo esse livro, estava pensando, ok, como eu posso escrever um livro que ajude as pessoas a pensar de maneira diferente sobre o amanhã? Olha, o que eu não queria era não dar respostas. Então alguém disse, esse é um livro incrível, mas você não me diz o que vai acontecer. Eu quero saber o que é. Você é um futurista? Onde está sua bola de cristal? E acho que nos metemos em muitos problemas dessa forma, porque estamos procurando outras pessoas para nos dizer o que vai acontecer, em vez de recuarmos e dissermos, o que queremos que aconteça? Para qual finalidade? Portanto, ao desenvolver o pensamento de longo prazo como um mindset, há 3 componentes. Há um pensamento futuro, empatia transgeracional e telos, que significa basicamente objetivo e objetivo final. Então você começou como no final, mas eu vou começar por aí, mas depois veremos como usamos os outros para criar essa mentalidade. Então, quando entramos no modo de tomada de decisão, exemplo, o que eu como no café da manhã? Eu como isso ou aquilo? Porque agora eu posso te dizer, coma seu brócolis e coma sua couve. E você fica tipo, tudo bem. Ou podemos colocá-lo em um quadro muito maior e viver, agir e falar de forma saudável. Realmente se torna algo que você deseja fazer como parte do seu legado. Então, para que fim? É incrivelmente importante ser capaz de responder essa pergunta. Agora, uma das razões pelas quais é muito difícil, especialmente no Oeste, no Ocidente, é que é a maioria de nós, que provavelmente está ouvindo, é que quando pensamos sobre o que significa ter uma boa vida, ou ser um humano totalmente formado, ou mesmo voltando aos estoicos, a única coisa que todos eles têm em comum é o que eu chamo de viés de vida útil. É sempre desde o nascimento do Luiz até a morte do Luiz.
como você atualiza e maximiza essa unidade de tempo, faz sentido. E vou continuar falando de você na terceira pessoa. Mas faz sentido porque Lewis é quem lê o livro ou consome o conteúdo. Portanto, faz sentido que todas essas coisas sejam voltadas apenas a você. O problema com isso é que a maioria dos problemas que enfrentamos, mesmo em nível individual, quanto mais em nível social, começou bem antes do Lewis e continuará bem depois do Lewis. Então, eu corria em pista e Eu também. eu comecei mais. Tenho certeza que se compararmos Você nossos corria 100 tempos, quilômetros ou sou um longa corredor no distância? revezamento 4%. Ok. Eu vou entrar nisso de outra forma. A outra coisa é salto com vara. Eu fiz salto com vara também, 100 Olha, metros. Eu era decatleta, Ok, então... Salto com vara é desafiador. o salto com vara é desafiador, mas eu uso isso como eu penso sobre o longo prazo. Então, vamos falar sobre o revezamento. A parte mais importante, de acordo com o meu treinador, Ted Chilean, era A passagem. a passagem. É a zona de transição. É. E mais importante, e você sabe disso, meu Deus, eu adoraria ter corrido na pista com você. Teria sido ótimo. Então, no 4% teria sido de alto nível. Você não está realmente olhando pra mim. Você já começa a correr e eu grito bastão. E você estende a mão. Você não olha pra Você não trás. pode olhar, você só tem que sentir. E Confie, você tem que né? confiar. Se eu colocar na minha mão, eu posso correr com ele. Estamos- Então vai pra próxima pessoa. Então, estamos em uma zona de transição agora no planeta. E estamos literalmente temos a oportunidade de dizer, bem, embora eu esteja em uma corrida de revezamento, acho que estou nos 100 metros sozinho. Então, vou acabar com isso, mas você não. Não importa em qual problema você esteja trabalhando, isso é maior do que você. Não será necessariamente resolvido em sua própria vida. Você tem que trabalhar nisso e você tem que estar em um ponto onde você pode gritar bastão para a próxima geração. E nós não estamos fazendo isso. Mas uma vez que você começa a trazer isso para o seu pensamento, em algum ponto vai dizer bastão. E aqui está a loucura. Você não está gritando bastão quando está na casa dos 80 anos ou está de costas e está terminando as coisas. Você está pensando, ok, como vou passar o bastão para o próximo? Você está dizendo bastão em cada ação que realiza todos os dias. Desde como cumprimenta o guarda de segurança no andar de baixo, como fala com seus colegas, como fala consigo mesmo, seu próprio diálogo interno. Você está consistentemente criando um legado. Você está constantemente dizendo bastão e siga em frente, mesmo que não perceba. Então, quando pensamos para que fim, o nosso objetivo final deve ser se queremos ter uma mentalidade que nos liberte de nosso viés de vida. Deve ser algo maior do que nós mesmos. Isso não significa que você não pode, não significa que eu não queira ser o melhor Ari possível. Você não quer ser o melhor Lewis possível, mas seu objetivo e objetivo final devem ser aqueles que transcendem apenas a sua própria vida. E agora pense, como isso se parece em escala? Quer as pessoas chamem de longo prazo ou não, mas uma maneira transgeracional de pensar e se conectar. Agora você começa a ter algo realmente interessante, porque penso no trabalho que você fez em si mesmo e naqueles que estão ouvindo e assistindo. Eles estão fazendo todo esse trabalho incrível. Mas o que acaba acontecendo com mais frequência é que não pensamos nisso como uma escada para a próxima geração. Nós pensamos, bem, essa é a minha própria expectativa de vida e eu serei um Ari mais atualizado, mais grandioso e mais poderoso até o final da minha vida, ponto final. Mas se o seu propósito se torna sobre o florescimento da espécie e da sociedade em geral, para que as gerações futuras, e você agora se coloca em uma situação, ok, essa é a minha vida, e eu quero ser a melhor versão de mim, mas não é só para mim. É assim que a próxima geração, é isso que eu quero dizer, você tem que ter seus próprios filhos genéticos. Pode ser toda a próxima geração que você influencia. Se você é o seu melhor eu possível, é assim para os outros. Quando eles nascem e são criados, eles geralmente estão começando em um degrau mais alto. É como uma pista. É como o revezamento 4%. Se o seu segundo ou terceiro corredor tiver um tempo rápido e incrível, você prepara a próxima geração. Portanto, a mentalidade de longo prazo nos exige ter um propósito que seja maior do que nós mesmos, para que possamos trabalhar em questões que não significa que não possamos trabalhar em coisas para nós mesmos, mas inserindo uma pessoa em um contexto maior. Então esse pra que fim também é o que as pessoas dizem, pra que objetivo, qual é o seu objetivo final pra esse projeto, pra carreira, pra essa coisa que você tá fazendo. Então, sim e não. Então, qual é seu jogo final? Na maioria das vezes, é tipo, Luiz, qual é seu objetivo final com tudo que você está fazendo aqui? Na maioria das vezes, eu não vou te colocar no centro das atenções. Se alguém disser, Ari, qual é o seu objetivo final com o Longpath? Eles estão me permitindo para responder isso para mim mesmo. Na maioria das vezes, é isso que queremos dizer. Mas, quando você começa a pensar em longo prazo, e como você processa esses tipos de perguntas, você pensa, ok, qual é o meu objetivo final? A maneira como você provavelmente responderia, depois de passar um tempo com o livro e fazer os exercícios dele,
é ser o melhor ser humano possível que eu posso nesse momento e preparar a próxima geração. Então, eles preparam a próxima geração e a geração seguinte. É esse seu fim, então? Esse é o meu objetivo final. Então, o meu... Como são os exercícios? Então, há uma dúzia deles no livro. Portanto, existem vários tipos diferentes de exercícios cognitivos que pedem para você imaginar diferentes futuros. Imagine seus antepassados, imagine gerações futuras. E todos os exercícios do livro são basicamente baseados em pesquisas revisadas por pares sobre como fazer as pessoas pensarem de maneira diferente sobre si mesmas e sobre as gerações futuras. E então, há esse cara na NYU Yakutrip, ele faz uma pesquisa incrível sobre o que é chamado basicamente de viagem mental no tempo. Eu amo essas Então, coisas. viagem mental no tempo... Eu amo viagens mentais Bem, no tempo. então é o seguinte, porque você é um atleta, então... Ethan Cross também é um professor, ele fala sobre essas coisas no livro chamado Chatter. Sim. Viagem mental do tempo, poderoso isso, cara. Então, viagem mental no tempo, o que Yaku descobriu e um monte de outras pessoas é que se eu dissesse, Louis, diga-me como será a vida em Los Angeles daqui a 50 anos. Você vai parar e pensar, bem, ok, em 50 anos pode ser como nananã, e vai ser difícil pra você. Você pode vir com alguns detalhes na primeira linha, mas na maioria das vezes você vai pensar, haverá monotrilhos e jetpack, você vai para coisas externas. Mas se eu disser, Louis, conte-me sobre Los Angeles 50 anos atrás. Agora, estou pedindo que você volte de uma forma histórica, e vou tornar isso ainda mais fácil. Vamos usar um período de 20 anos. Porque você é jovem, então, eu digo, volte 20 anos. E de repente, você começa a me dar todos esses detalhes de como é sua vida, a comida que você comeu. Você se torna muito mais imaginativo, porque seu hipocampo, que está segurando sua memória agora, está criando memórias e trazendo coisas de volta. Mas aqui está uma grande coisa, e você sabe disso como atleta. Se você fechar os olhos e eu dissesse apenas, ok, e essa é a parte de salto com vara. Diga, Luiz, eu quero que você se visualize passando por cima da vara. E eu não vou dizer em que altura, porque aí você vai perguntar a minha altura, e isso se tornará uma parte muito embaraçosa da conversa. Então, vamos pegar Sergei Bubka, um dos melhores saltadores de todos foi os 19 tempos. ou 18, algo assim. 19. 19, né? Sim, Por aí. então. Sergei está sentado e pensando, ok, ele vê que alguém estava... Enfim, para ele quebrar recordes, era em 1/4 de polegada. Então, ele está visualizando, percorrendo 19 pés, fechando os olhos, e seu hipocampo não pode dizer a diferença entre... E nós fizemos isso. Nós vimos a pesquisa, a visualização dele passando e a memória dele mentalizando uma altura semelhante. O cérebro não vai saber a diferença. Então, quando ele chegar ao ponto, a sua memória muscular vai realmente se ativar e vai clarear. E ele já se viu fazendo isso. Então, a mesma coisa com a viagem mental no tempo, em questões maiores e sistemas maiores. Então, pedi para fechar os olhos e você está pensando 20 anos atrás em Los Angeles. E você está falando sobre todos esses detalhes sobre a aparência. Agora eu digo, vamos 20 anos no futuro, e de repente você tem uma ideia e uma construção muito mais desenvolvida de como poderia ser. Você pode me contar sobre a comida, entretenimento, como as pessoas estão vivendo. É a mesma coisa. Isso é o que é viajar no tempo mental, é isso que os exercícios do livro farão. Pedirão às pessoas coisas para imaginar, ou para pensar em seu descendente distante, ou em seus descendentes distantes e seus ancestrais. Interessante. O que fazemos de uma forma onde todos os exercícios do livro são feitos para tirar você do seu viés de vida, tirar você do seu viés temporal. A verdadeira parte insidiosa do imediatismo é que ele nos coloca no que eu chamo de hoje. É como hoje. O Douglas Rushkoff chama isso de presentismo, mas o que é hoje não é tanto... é mais insidioso do que o imediatismo, porque o que ele faz é apagar o tempo. Assim, acabamos quase numa sala de espelhos. Você já teve aquela sensação como se fosse o dia da marmota todos os dias, e de novo? E assim, o que o Long Path pretende fazer é tirar você disso, para que você não fique mais apenas no momento, mas esteja pensando de uma forma muito, muito maior. Porque há um poder em estar presente no momento e não apenas pensar externamente, constantemente. Isso. Você precisa dos dois, né? Você precisa estar Sim. aqui, estar presente e focado, e também precisa de espaço e tempo para pensar no futuro, né? Sim, e você também pode ser... Então, meus 20 anos foram gastos principalmente em diferentes sotos e práticas em São Francisco. E assim, todo o meu tempo estava focado em estar presente com quem e o que eu era. E muito no momento. Isso é diferente do presentismo. Presentismo é quando tudo acaba. Mas estar presente, do jeito que estamos falando, sobre estar consciente, é também muito importante. Porque o que te permite fazer é realmente começar a pensar nessa grande pergunta que você fez. Para que fim? Para onde eu quero levar isso? Se você está poluído, o ambiente mental está poluído pelo que está acontecendo ao seu redor, e ainda mais pelo que você trouxe para a sala, é muito difícil imaginar para quê, para qual fim. E assim, essa é a segunda parte o segundo pilar. Devo dizer,
de Long Path, essa ideia de empatia transgeracional. Então, você conhece a empatia, certo? Essa é a segunda parte, né? Este é o segundo pilar, é a empatia transgeracional. Então, mais do que isso, é como, bem, você precisa ter compaixão por si mesmo. E, a partir desse fluxo de pró-socialidade, você pode fazer outras coisas, 100%. Mas quando se trata de pensar em como queremos que o futuro seja, em primeiro lugar, temos que reconhecer que o que nos impede, se eu disser, Luiz, conte-me sobre o seu futuro, e o que vai segurar você, ou talvez não você, porque você é mais atualizado do que a maioria, mas o que vai segurar a maioria das pessoas é que você vai trazer tudo isso para o seu exercício, com base em seus pais, em suas tias, todo tipo de... Pode ser sistêmico, pode ser positivo ou negativo, pode ser um trauma intergeracional, pode ser coletivo ou pode ser agudo, mas você vai trazer isso. E na maioria das vezes, e tenho visto isso nos últimos 2 anos, olhamos para os nossos ancestrais com muito desdém. Especialmente, estamos passando por um... Ressentimento, né? Desdém, um ressentimento, pode ser o que seus Meus pais fizeram isso, meus avós, todo mundo tá confuso, Tudo isso. Eles fizeram coisas Sim. ruins. E a propósito, também estamos vendo, nesse país agora, quando pensamos em raiva e pensamos em escravidão, há tanta coisa sobre a qual não falamos e não fizemos, e o projeto fracassar da reconstrução. E olhamos para trás, e a empatia transgeracional não se destina a olhar para trás para aqueles que vieram antes de nós, sejam nossos pais ou gerações há milhares de anos, e os deixaram totalmente fora de perigo. Não é sobre pessoas que fizeram coisas terríveis. O que é sobre reconhecer o contexto. Então, o mal sempre será o mal. Mas muitas coisas que nossos pais fizeram conosco não foi porque eles eram maus, é porque talvez eles realmente não soubessem melhor. Eles não têm habilidades ou ferramentas. Habilidades ou ferramentas, e posso garantir a você agora... E era a norma. Era a norma. E isso não significa que esteja tudo bem, mas era a norma. E a razão pela qual você quer ter empatia por isso não é dizer, mas tudo bem que você fez isso, é reconhecer que essas coisas chegaram a você em um nível individual, ou essas coisas chegaram a nós em nível coletivo, o que aconteceu na América agora. Precisamos processar o trabalho de uma maneira que nos permita ser claros o suficiente para que possamos nos mover para um lugar onde dizemos, tudo bem, todas essas coisas internas, há sempre esse diálogo interno que temos, é como sempre, Luiz, você deveria ter feito isso, Ari, você deveria ter feito aquilo. Muito disso vem do passado e é injetado por nossos pais e pela sociedade. E o motivo pelo qual nos concentramos nisso, no Long Path, que é realmente sobre o futuro de muitas maneiras, é que, até você se reconciliar com essa voz interior e de onde ela vem, não há como melhor construir um futuro. Porque foi tudo tecido ao longo de qualquer imaginação que você tenha, para a qual o seu futuro desejado poderia ser, e sempre terá isso dentro dele. É engraçado você dizer isso agora, cara, porque qualquer um de vocês, muitos tipos diferentes de pessoas, de diferentes contextos de vida, especialidades e setores. E o que eu tô ouvindo você dizer é que o primeiro passo é curar o passado. Sim, 100%. Curar as memórias do passado. Sim. Isso é tudo que eu tenho estudado. Sobre mindset, sobre grana, relacionamento, saúde. E você tem que aprender a curar o passado se quiser ser um ser humano mais saudável, não quer estar numa relação traumática, seguir em frente 100%. com uma nova relação. Você tem que curar isso, você tem que curar sua relação com a família, seja com o dinheiro, se você Isso. quiser ganhar mais. O primeiro passo é estar ciente dessas coisas que estão te impedindo do passado. Curando essas coisas, né? 100%. E o que isso faz é gerar autocompaixão por si mesmo. Agora... Não ficar se maltratando, Não se maltratando. se culpando, eu sou Sim, idiota. Sim. Ah, por que eu fiz isso? Porque Pois é. esse diálogo interno, pensamos a propósito que isso... Mas você é um futurista, não é um terapeuta. Não, mas... Você tá falando sobre isso Mas como nós- curas de coisas diferentes Curando- agora. Mas esse é o problema. Nada contra outros futuristas que vêm fazendo esse trabalho há décadas e sobre cujos ombros eu me apoio. Mas o que ficou muito claro para mim é que sempre dizíamos, aqui está o passado. Esqueça isso, vamos seguir em frente. Vamos avançar para monotrilhos, jetpacks, inteligência artificial. Não estou dizendo que não devemos falar sobre isso. Mas o que estou dizendo é que, como indivíduo, ou um empreendedor, ou político, Um pai ou um pai. Se você quer pensar no futuro que você quer, você tem que se curar do que te levou a esse ponto. Uau, isso é poderoso. Poderoso ouvir isso de alguém como você. Porque você não será capaz de... Cara, acredite em mim, eu já estive na sala de situação. Eu já estive no último andar do... Eu já estive em todas essas salas com todas essas pessoas fazendo um trabalho incrível. Eles são incríveis, cara. Os líderes do mundo em diferentes indústrias. Em geral,
na maioria das vezes, o que vejo os impedindo quando digo, bem, pra que fim? Onde você quer levar isso? Onde você quer ir? Eu sei, porque conheço o passado Dominação deles. mundial, certo? Essa é a coisa Eu toda. sei, porque eu conheço essas pessoas. E é meu trabalho saber essas coisas. Eu fico tipo, eles estão entrando em todos esses exercícios com todas essas coisas e... Bagagem, aliás, todos nós estamos entrando nisso. Todos nós carregamos heranças conosco, que são heranças emocionais, que nos foram transmitidas por aqueles que vieram antes. Algumas heranças que você deve manter. Há muitas coisas que minha mãe e meu pai trouxeram de seu passado que foram incríveis e me fizeram ser capaz de fazer o que estou fazendo. Bons hábitos, habilidades, bons Criatividade, valores. abertura, humor, o que você tem. Há outras coisas que, se eu não processar, vão me impedir de fazer o trabalho que eu tenho que fazer. Olha, meu pai, quando adolescente, teve seu pai morto na frente dele na Polônia, nos estágios iniciais da Segunda Guerra Mundial. Ele continuou, ele escapou do gueto, ele se juntou ao movimento clandestino judeu, ele era um caçador de nazistas depois da guerra. Depois disso, foi futebol profissional, depois Cuba, uma luta com Castro para o México, onde conheceu a minha mãe, que é artista plástica e foi treinada por Buckminster Fuller, outro engenheiro arquiteto futurista. Então, são todas essas coisas incríveis. E então, aparece eu e minhas duas irmãs. Agora, cabe a mim descobrir o que vai me impulsionar para frente e o que vai me segurar. Então, vou dar um exemplo muito, muito pessoal. Então, meu pai, que faleceu quando eu era bem mais novo, porque não tinha ele quando era mais velho, sempre que a gente ia comer no restaurante, ele nunca ficava de costas para a porta. Certo? É engraçado, eu tava falando disso hoje, essa manhã. Eu disse exatamente isso. Eu nunca tenho minhas costas livres onde as pessoas possam andar Sim. atrás de mim. Eu sempre quis observar um ataque ou ameaça Sim, potencial. então, a questão é de onde? Não vou colocar você É. no sofá agora, mas a questão é de onde vem isso? Como isso ajuda você a analisar a situação e ver o padrão? Então, parte disso ajuda você a construir isso. Parte disso o impede em termos de confiança e um monte de outras Claro, coisas. Então, parte disso é analisar o que é isso. Então, pra mim, como futurista, era apenas isso. Era como a parte de não ter. Porque, a propósito, vamos a um restaurante. Eu também não ficaria de costas para a porta. Exatamente, Isso foi é. transmitido pra mim. O negócio é que você tem que pegar as partes que funcionam e as que não funcionam. Porque se você não fizer isso, você vai passar tudo adiante. Vai ser mais uma herança que vou deixar para os meus filhos. E mesmo que você não tenha filhos, a propósito, você vai passar para as pessoas que estão próximas, ao seu redor, na próxima geração. Então, empatia transgeracional, curamos o passado. Nós nos tornamos mais no presente, sabendo o que está segurando o que é essa bagagem. E nesse ponto, isso foi para o seu comentário anterior sobre ser um terapeuta. Agora, nesse ponto, podemos começar o futuro. Agora, podemos realmente dizer, ok, para onde queremos ir? E antes que possamos fazer isso, temos que reconhecer outra coisa. Então, uma das coisas que torna tão difícil estar vivo, nesse momento, é que estamos no que chamo de intertidal. Então, a zona intertidal, quando a gente pensa nos oceanos, é aquele pedaço de terra, aquela parte do dia que está acima da água e parte do dia está abaixo da água. E é esse lugar realmente interessante, que é caos e complexidade, mas também uma grande oportunidade. Então, você tem músculos que evoluíram para realmente segurar a água quando a água desce. E você tem estrelas do mar que encontram piscinas, e é um lugar incrível. Então, estamos nisso agora no planeta, especialmente no que chamamos de norte global. E por quê? Então, intertidais, quando as narrativas, as histórias, as instituições, as coisas que usamos para nos guiar começam a cair. Então, uma das maneiras de medir isso, porque queremos ser um pouco quantitativos, é a confiança das pessoas. Confiança nas instituições, em uns aos outros, confiança na liderança. Se você olhar para os últimos 15 anos, isso vem caindo constantemente. Já tivemos intertidais antes. Provavelmente a última intertidal massiva foi a mudança de caçador. Isso volta para você e eu no Serengeti. Porque continuaremos voltando para nós naquela época. Teríamos sido uma grande equipe. Mais ou menos, provavelmente cerca de 10 mil, 12 mil anos atrás, passamos de caçadores-coletores para realmente pensar em ficar em um só lugar. A civilização. E isso é um intertidal enorme, porque antes disso, a maneira como você e eu ordenávamos o mundo era por estrelas e estruturas míticas. Agora vamos ficar em um só lugar. E por quê? Porque estamos cultivando grãos, estamos cultivando gado, e na verdade, é tanto quanto todos dizem, teria sido ótimo ser caçador-coletor. Porque agora estamos todos em cubículos. Na verdade, era muito difícil naquela época. Pois é. Nem todo mundo. Sem confronto. Não há penicilina. Não havia Wi-Fi. Curto prazo, sempre ligado. E o que você e eu estávamos com mais medo, obviamente, era morrer e ser empurrado para fora da caverna à noite.
porque fizemos alguma coisa de errado. Se você e eu fizéssemos algo errado naquele pequeno bando, todos diriam, Luiz, você comeu muita carne ou perdeu sua responsabilidade durante a caçada, você está fora daqui. Mas todo mundo viu. Então, o que acontece quando nos movemos para uma maior urbanização, nesse último grande intertidal, lembre-se, o intertidal há toda essa criatividade. Então, uma das coisas que são criadas, e nosso bom amigo, Deus, por quê? Precisamos de um tipo de coisa onipotente que possa ver o que o Ari e Luiz estão fazendo atrás das paredes. Interessante. Quando todo o grupo... Porque lembre-se, até aquele ponto, eu sempre tinha olhos em você. Cara, eu vi o que você estava fazendo. Sempre. E não havia espaço. Era um mundo muito diferente. Mas, se você errasse, você saberia disso muito rapidamente. Agora, de repente, com a urbanização e tijolos de argila e levante no Oriente Médio, precisamos de novas formas de ordem. Precisamos de novas narrativas. Então, há essa ideia de, em vez de muitos deuses, temos um Deus. E esse Deus pode ver tudo. Então, estou usando Deus como exemplo do que pode acontecer na intertidal. Essas coisas que damos como certas, isso é inovação. Do politeísmo ao monoteísmo. Isso é uma criatividade intertidal profunda. E olha, intertidais sempre acontecem porque você tem recursos alimentares limitados, maior urbanização, pessoas se reunindo, geralmente grandes disseminações de doenças. Tipo, check, 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 tudo está acontecendo agora. E, além disso, a narrativa maior que temos vivido é esse modo mecanicista e iluminista de pensar, que é, se quebrarmos tudo em seus menores componentes, podemos entendê-lo, e de fato, podemos recriá-lo. E por muito tempo isso realmente funcionou. Mas você e eu sabemos que se sairmos e irmos para uma floresta agora e eu disser, bem, isso é a casca, isso é apenas como... Se quebrarmos a floresta em seus componentes individuais, isso não é realmente... Não podemos juntá-la novamente. As coisas são sistemas, estão interrelacionadas, e então, isso vale para tudo. Então vemos nossas maneiras de como Ari e Luiz encaram o mundo, começando a se decompor. As coisas em que acreditamos estão sendo testadas sob pressão e falhando em todos os aspectos. Então, nessa intertidal em que estamos, eu diria, provavelmente nos últimos 10 anos, provavelmente estaremos nela por mais 10 ou 15 anos. E é um momento muito importante que realmente define o leme, que eu vou explicar em um segundo, de onde vai toda essa coisa de Homo sapiens. E, obviamente, isso vai ser sobre mudança climática, mas tem uma série de questões. Então, escrevi o livro e criei essa mentalidade, porque é feito sob medida para o momento. É como você navega em um intertidal, como você consegue passar por esse momento como indivíduo e como parte de um coletivo muito Como maior. fazemos isso? Como fazemos isso? Então, o que eu digo em Long Path é que há algumas coisas. Acho que, antes de mais nada, e já tocamos nisso, é que o Long Path é inerentemente uma mentalidade relacional, e digo isso sem ofender ninguém. Relacionamento consigo mesmo, com os outros, com o mundo, com a próxima geração, com o passado, o futuro, tudo. É isso. Então, você não pode... Primeiro passado. Primeiro para o passado, e esse reconhecimento. Então, lembre-se, de algumas centenas de anos atrás, ou alguns milhares de anos atrás, onde você está no planeta ou em algum lugar agora, tínhamos sistemas ritualísticos, baseados em anciões que iniciavam. Então, se olharmos para o que está acontecendo agora com o surgimento de psicodélicos, ayahuasca e pessoas saindo para experiências de 8 dias, essa foi a norma por dezenas de milhares de anos. Certo, quando você fizer 13 anos, Você teve um ritual passa de por puberdade e você vai passar por algo. Minhas filhas acabaram de ter um bat mitzvah. Filhas gêmeas. E eu continuei pensando o tempo todo, estamos fazendo isso há milhares de anos. E agora? Olhe, no mundo moderno, é como se os convites fossem enviados? Os fornecedores vão aparecer? Mas se você recuar nessa maneira ritualística de transição e olhar a uma grande parte na cerimônia de Bar Bat Mitzvah, onde agradecemos nossos anciãos e agradecemos nossos ancestrais, mas, em geral, na sociedade, perdemos isso. Perdemos a capacidade de nos conectar e estar em relação, como chamamos no budismo, relação correta. Relação correta? Relação correta. Estar de uma forma em que você está interagindo e em relação consigo mesmo, com aqueles ao seu redor, com aqueles que vieram antes de você e com aqueles que virão de uma maneira que... Sua tribo. Sua tribo. A tribo, é. Mas você acha interessante, eu estava pensando nisso outro dia e você acabou de dar a palavra. Você é como a sua tribo temporal. É como avançar e retroceder. Você faz parte de algo maior do que apenas você. E é difícil porque... Na sociedade ocidental, tanto nos diz uma coisa que é tudo sobre você. É tudo sobre o indivíduo. Se olharmos para todos os nossos filmes com heróis, o herói sempre faz sozinho. Mas quando eu conversava com meu pai sobre as coisas, ou conversava com quaisquer heróis reais, como bombeiros, policiais, militares, ninguém nunca diz que fez isso sozinho.
Eles sempre dizem, foram meus irmãos de equipe. São as equipes com quem eu estou. Então, o long path é inerentemente relacional, porque você pode praticá-lo até certo ponto. Portanto, há uma série de exercícios no livro que visam conectá-lo ao passado, presente e futuro. Essas maneiras cognitivas, tipo, você fica na frente do espelho. E uma das coisas, sem dar spoiler, quando você fica na frente do espelho, você se concentra no seu umbigo. E aí todos dizem, por que o seu umbigo? Bem, porque o umbigo é uma das poucas coisas que realmente estava verdadeiramente conectada, a menos que, acho que para todos no planeta, conectou você à geração anterior. Isso é verdade, isso manteve vivo. Isso te manteve vivo. Mas era literalmente uma conexão direta, e esses umbigos remontam a dezenas de milhares se não milhões de anos. Ao longo de tudo, é uma linha contínua, e aliás, vai passar por todo o caminho. Então, é inerentemente relacional, porque você tem que entender que quando você vai a uma livraria, se alguém vai ainda a livrarias e vai para a seção de autoajuda, ou o que quer que eles chamam de não ficção prescritiva, ou chamam de coisas diferentes, 98% dos livros são apenas sobre você e o trabalho que você tem que fazer em si mesmo, e não há culpa nisso. E eu entendo isso, e li a maioria deles, e isso me ajudou a ser um melhor pai, marido ou pessoa. Mas queremos avançar de maneira positiva e próspera, através dessa zona entre marés. Precisamos mudar isso. Tem que passar de mim para nós. Temos que fazer isso. Então, o terço final do livro é, ok, você fez todo esse trabalho em si mesmo. Agora é hora de pensar em co-criar futuros. As pessoas sempre me perguntam, qual é o futuro? E eu sempre digo a mesma coisa, o que você quer que seja? E como fazemos isso juntos? Porque posso ter um futuro para mim, mas qualquer pessoa que já construiu um negócio, uma organização, qualquer coisa, sabe que não o fez sozinho. Eles não construíram o futuro sozinhos. O que estou pedindo nesse livro é para as pessoas serem capazes de fazer isso coletivamente, em um nível individual, familiar, organizacional e na sociedade em geral. E, a partir desse ponto, à medida que você começa a pensar nisso, é assim que você começa a ter empatia por aqueles que virão e realmente começa a sentir. Porque, se eu dissesse a você, Louis, vamos falar sobre 4 gerações a partir de agora. Descreva-as para mim. Você poderia falar sobre isso a partir do seu córtex pré-frontal. E já vimos isso. Fazemos estudos de fMRI. Você poderia visualizar e me contar sobre eles. Mas se eu começar a perguntar, bem, como eles se sentem nesse mundo? De repente, é como uma agulha arranhando um disco, porque não somos treinados para fazer isso inerentemente. Mas se você fez, à medida que passou pelo livro e teve empatia por aqueles que vieram antes, empatia por si mesmo. Agora, quero pedir que tenha empatia pelas gerações futuras. Esse músculo está lá. E onde fica realmente interessante antes mesmo de fazer isso, você tem que se concentrar com seu futuro eu, que é uma das coisas mais difíceis que você tem que fazer. E então o que você faz se está olhando 10, 20, 30 anos para o seu eu do futuro? Eu sempre penso no meu eu do futuro mais elevado, Sim. com o meu objetivo final que está me esperando por daqui a 10 anos. Eu vou ter 49, quase 50, né? Eu tô orgulhoso das ações que eu tomei hoje. Sim. Meu eu do futuro vai olhar pra mim e vai falar, cara, tô muito orgulhoso que você apareceu dessa maneira pra mim lá no futuro. Sim. É engraçado porque eu falo muito sobre isso no meu programa. Eu tenho no meu celular uma foto de mim na infância. Uhum. E nos últimos 1 ano e meio eu tenho passado por um processo de cura pra me reconectar e ter empatia com o meu eu criança, né? Em etapas psicológicas diferentes, sentindo confusão, estresse, sobrecarga, abuso e todas as coisas diferentes que as crianças passam. E tendo compaixão, empatia e permitindo a cura da criança ferida de mim aos 5, 10, 12, 21, 35 anos, todas essas coisas para mim. E trazendo o passado para o presente, como você falou da sociedade, então pensando, ok, a ação que eu tomo essa manhã, movendo o meu corpo, fazendo exercícios, comendo saudável hoje, pensando de uma certa maneira, vai me beneficiar daqui a 10 anos. Sim. Eu acho que esse processo realmente me ajudou a ser constantemente grato e estar presente, mas também estar pensando no futuro ao mesmo tempo. Quero estar pensando de maneira geracional, como é que eu vou passar isso para os meus filhos no futuro, que eles não tenham os mesmos traumas que eu tive. Então, é incrível que você tenha isso no seu celular. Mas em breve, vamos ajustar isso um pouco. E eu vou te dizer como. Então, Hal Hershfield, na UCLA, fez uma série de pesquisas sobre isso, onde ele coloca pessoas em uma máquina fMRI, que analisa o fluxo de oxigênio, e onde as coisas estão sendo ativadas no cérebro. E ele os coloca lá, e a maioria desses estudos é feita em calouros universitários, mas os coloca lá. Quem mais poderia ir em uma máquina fMRI? E ele os coloca lá e diz, ok,
quero que você pense em si mesmo agora, no momento presente. Isso é uma simplificação exagerada, porque não vão cortar minha cabeça agora. E essa parte do cérebro dele será ativada. Então ele dirá, ok, quero que você... E ele pega alguém famoso. Ele dirá, quero que você pense em Matt Damon. E essa parte do cérebro será ativada. E então ele dirá, quero que você pense em si mesmo daqui a 20 anos. E você sabe qual parte se ilumina? A mesma parte que se iluminou para Matt Damon. Então, é alguém que eles vagamente conhecem, Interessante. mas não são eles. Então você os tira, divide o grupo e faz duas coisas com o grupo. O grupo de controle, nada. Eles não fazem nada, eles voltam em 30 dias ou algo assim. O outro grupo, duas coisas. Primeiro, ele os faz escreverem cartas para o seu futuro. Adoro esse exercício, eu adoro Certo? isso, já fiz muitas E- vezes. Então você escreve uma carta para o seu eu futuro. E a outra coisa que eles também fazem isso em realidade virtual. Mas para simplificação, eles tiram uma foto e a envelhecem. Digamos, para algumas dessas pesquisas, 10 anos. E você olha para a foto todos os dias por 30 segundos. De você a De 10 anos você, no futuro. 10 anos a partir de agora. E eles colocam em volta da máquina de fMRI. E o que acontece? O grupo de controle ainda está, esse é o Ari presente, esse é o Ari futuro aqui. O grupo que realmente teve a intervenção feita neles, você sabe exatamente o que aconteceu? Ari presente e Ari futuro começam a se sobrepor e se tornar um. E você começa a tomar decisões dessa forma. Para esse eu do futuro. Para esse eu futuro, você está pensando. Então agora, você não é mais um presenteísta, você não está mais no curto prazo, você está pensando muito mais amplamente. E então, você vai para longpath.org e há uma pequena seção que diz Futuro Eu, e há algumas coisas que você pode fazer. Uma, você pode tirar uma foto de si mesmo e envelhecê-la em 10 anos. Isso é legal. E a outra coisa é que você pode escrever cartas para seu eu futuro. Essas são todas intervenções neurocognitivas que ajudam você a começar a ir para lá. Então, obviamente eu fiz isso. E então, na minha mesa em casa, você sabe o que há? Não sabe? Há uma foto do seu eu Bem, do é uma futuro. foto de mim quando eu tinha 6 anos. Interessante. Na verdade, é uma foto minha quando eu tinha 5 anos. Vou explicar por que fiz isso em um segundo. Há uma foto minha aos 5 anos de idade, uma comigo e minha família, e uma comigo envelhecido 20 anos a partir de agora. Então, quando estou pensando nas decisões que tenho que tomar, como faço isso? Estou tentando olhar através disso. Mas olhe, há tantas outras coisas. E, assim, isso é fácil, mas vou um pouco mais longe. O que fazemos como família? Em nossa estante de livros, há fotos de minha esposa e eu, quando éramos jovens, e nossos filhos, e temos uma foto da família atual, e depois tem um quadro vazio. E eu o mantenho lá. E isso é para meus netos ou gerações Oh, futuras. meu Deus, eu me Então, arrepiei. eu vejo isso todos os dias. Quando eu entro na cozinha, Oh, meu eu olho para aquilo. Deus. Porque eu estou pensando nas coisas que estou fazendo. E por quê? Qual é o meu porquê? Porque eu acordo de manhã, olha, egos são uma coisa ótima, é uma ótima ferramenta. Então, parte disso é assim, eu vou no Lewis, eu vou escrever um livro, eu vou aparecer no Lewis House, o cara número 1 do planeta, eu vou fazer isso 100%. E você sabe disso porque teve sucesso em várias áreas diferentes. Isso não é suficiente para... Você pode fazer isso se... Uma realização. É uma realização, você ainda sente que vai chegar lá e vai estar no palco. Eu falei na frente de milhares de pessoas e depois eles disseram que deve ter sido incrível. E eu fico tipo, porque eu fiz isso para um futuro. Ok, mas quando você começa a colocar o que você está fazendo em um contexto muito maior sobre o... Então pense nisso. Houve vezes que você conversou com pessoas. Houve cerca de 80, 100 bilhões de Homo sapiens no planeta desde 80 a 100 80 a 100 bilhões. bilhões. Loucura. Cara, aonde você quiser traçar a linha entre... E todos esses outros, mas é cerca de 80 a 100 bilhões. Então, agora, estamos em 2022 e olhamos para frente e começamos a pensar, bem, e vamos navegar com sucesso por esse momento intertidal. Mas estamos literalmente na página 1 de um romance de 400 páginas chamado Homo Sapiens. Então, houve cerca de 100 bilhões até esse ponto. Se pudermos passar por esse próximo momento, o que acredito que podemos, estamos olhando para centenas de bilhões, talvez até trilhões de Homo Sapiens em toda a galáxia. Isso é louco. E então, o que acaba acontecendo é, qual é o legado? Quais são os herdeiros que queremos dar a eles e que queremos dar? Parte disso é um planeta saudável, 100%. Em primeiro lugar, nada acontece fora da espaçonave Terra. Eventualmente, começamos a deixá-la. Mas se pensarmos sobre... Vamos avançar 1000 anos a partir de agora, e as pessoas... Elas estão olhando nos livros de história ou o que quer que seja. Livros digitais. Interface cérebro-máquina. E quem é esse cara, Lewis House? Há grandes estátuas suas no Central Park. O que é um vídeo, né? O que é isso? E não é necessariamente sobre julgamento, mas como eles vão olhar para nós, vão dizer, bem, o que eles fizeram? Eles descobriram as mudanças climáticas, eles descobriram as coisas certas a fazer e as maneiras de trabalhar e ser. O que eles vão querer saber é, o que foram as coisas que você e eu fizemos em um nível emocional e psicológico Prepará-los para o para sucesso. prepará-los para o Ou sucesso. para prejudicá-los. Ou para prejudicá-los e florescer. E aliás, parte da empatia transgeracional, para o passado,
também é reconhecer que há apenas tanto que podemos fazer com que as normas são de hoje. Então, eu como carne, certo? Eu tento ser eu saudável a também. respeito disso. E é orgânico e criado É. solto. Olha, daqui a mais ou menos 200 anos, haverá pesquisas. Ou pode ser 100 anos, pode ser 50 anos. Haverá pesquisas onde é tipo, os animais eram totalmente conscientes. Eles sentiam totalmente a dor, eles sabiam totalmente o que estava acontecendo e blá blá blá. E os nossos descendentes vão olhar para trás e dizer: o que o Ario, Luiz? Isso foi Loucura. horrível! Horrível! E aliás, avançando 800 anos, e o que quer que estivessem fazendo, as pesquisas Eles vão olhar e são dizer: isso foi horrível! bárbaros. Bárbaro. De novo, não significa que não devamos parar de fazer essas coisas. Então, há um pouco de arrogância. E para colocar em contexto, mas se formos aos trilhões ou mais de Homo sapiens, quando olhamos para 3 diferentes molduras de fotos que temos, ou algo que eu realmente comprei da Amazon, mas você pode comprar onde você quiser. Então, na Amazon, o Bezos, ele era famoso por deixar uma cadeira vazia. Você sabe dessa? Você conhece essa história? Não, me conte. Então, nas reuniões, ele... Bem, há 2 coisas que ele fez que são incríveis. E eu queria ir visitar, fazer uma palestra e fazer algum trabalho lá. E notei 2 coisas. Uma, toda conferência, grandes conferências, é a linda sede da Seattle. Em muitas das salas, as mesas de conferência são feitas de caixas grandes. Como portas de Home Depot. Aquelas portas de núcleo oco. Seria como 10 deles alinhadas. E por quê? Essa foi a sua primeira mesa. Se você olhar para a foto dele, quando era só ele naquele... Com o computador do lado da Amazon, né? Isso, a tinta spray da Amazon, literalmente, é uma porta. Interessante. E assim, parte disso é, não se esqueça de onde você veio. Podemos ser essa coisa Pois é. toda, mas não se esqueça, é sempre aquele primeiro dia. E isso é o que... Então, é sempre interessante lembrar do seu passado e não... É. Porque entro em algumas salas de conferência dessas empresas que são unicórnios, ou seja lá o que for, e essas mesas custam, tipo, 100 100 mil... mil dólares, é. Sim, 100 mil dólares por uma mesa. Pode contratar alguém pra isso, né? Você pode fazer muito com isso, e aqui ainda é a porta. Então, essa é uma, mas a outra coisa que ele fazia era deixar uma cadeira vazia. E essa cadeira era para representar o cliente. O que eles iam O que eles querer. queriam. É, eu Então, sempre via. que havia uma decisão a ser tomada, era tipo, o que eles queriam? E então, o que tenho feito com algumas das pessoas com quem trabalho na ONU e outros, estamos deixando essa cadeira vazia. Mas essa cadeira é para representar as gerações futuras. O que eles querem, Uau. o que eles precisam. É interessante. E então, quando você não sabe o que fazer, não tem certeza de que direção tomar, você pode olhar para essa cadeira. Olha, você pode estar em um ambiente onde não consegue deixar uma cadeira vazia. Você pode mentalmente ter essa cadeira vazia. E essa cadeira vazia é para o futuro, Luiz. Para as gerações futuras, ou os trilhões que virão. Como estamos tomando decisões para eles? E olhe, aqui está a coisa. Isso não é sentir-se bem, tipo, oh meu Deus, como um kumbaya. Isso ajuda você no presente. Porque o que isso faz é ajudá-lo a ser mais criativo e mais curioso e reconhecer que você tem que estar em relacionamento correto com o mundo e com aqueles ao seu redor. Então, seja você um político, um empreendedor, um atleta, isso apenas aumenta seu jogo no momento. Então, o benefício colateral da empatia transgeracional, além de estabelecer essa coisa para gerações futuras, é torná-lo um ser humano melhor hoje. Você chamou isso de pensamento do ser do futuro, tem um outro termo, viagem mental no tempo. Eu comecei a falar sobre isso há alguns anos, chamo de retrospectiva do futuro, porque quando algo acontece e a gente olha para trás, a gente diz, ok, eu entendi, eu vejo a lição aqui e ali. Então, Matthew McConaughey falou sobre isso no seu discurso de aceitação do Oscar, onde ele disse, alguém me perguntou quem é meu herói, eu penso em mim mesmo daqui a 10 anos. Sim. Ele é o meu herói. Sim. Eu tô sempre perseguindo essa pessoa, tô tentando ser essa pessoa, fazer ações para me aproximar disso, e quando eu chego lá, percebo que o meu herói ainda tá Sim, daqui a isso. 10 anos. Tenho que começar a tomar decisões e ações para melhorar a mim mesmo e me aproximar desse herói, mas Sim. eu nunca vou encontrar. Não. Eu acho isso interessante. E é a mesma coisa, mas agora expanda isso por várias gerações. Então, uma das questões que eu falei foi a dificuldade que temos em imaginar diferentes amanhãs. E porque nesse momento intertidal há tanta criatividade quanto caos. E assim, temos que dar um passo atrás. Então, há esse termo no livro, essa ideia de futuro oficial. Oficial. O futuro oficial pode ser um indivíduo. Crescendo na minha família, o futuro oficial é que vou para a faculdade. Provavelmente, pós-graduação, casar, ter 3, 2 filhos. Esse é meu futuro oficial. Esse é o meu futuro oficial. O futuro oficial, em nosso mundo de hoje, é aquele em que a tecnologia resolverá todos os problemas.
e parecerá de uma certa forma, e há certas narrativas, e o mundo vai ficar melhor. E todos nós vamos dirigir carros elétricos. É um futuro oficial. E falamos sobre isso muito antes que o futuro oficial, essa história, era para gerações, sempre do clero. Eram aqueles que estavam mais próximos de Deus nos últimos 10.000 anos. Os mais sábios. Os mais sábios. Bem, em parte porque o futuro oficial era para ser emancipatório em como se sente. Mas era realmente para nos cercar e realmente se tornar um mecanismo de controle. Porque qualquer coisa que você fizesse estivesse fora desse futuro oficial não era aceita. Na verdade, você era Pra te expulso da assustar, caverna. Para te assustar. Você era expulso, então você não fazia isso. E assim, essa ideia de um futuro oficial... E aliás, vemos isso ao longo dos últimos 2.000 anos. A principal característica oficial é o céu ou o inferno em uma fase monoteísta. Em vários deles, a vida após a morte foi inventada como um mecanismo de controle para fazer você fazer certas coisas. E construir moralidade. Fazer coisas boas aqui e agora, Bem, né? fazer coisas boas aqui e agora e evitar... E a propósito, quem definiu essas coisas boas era um grande mecanismo de controle. E eu vou dizer isso no livro. Não estou falando sobre a teologia da religião. Estou falando sobre o mecanismo de controle e o que ele se tornou como instituição. E até isso está desmoronando. O grupo que mais cresce na América agora são os chamados Nones. N-O-N-E-S. Eles são espirituais, mas não religiosos. Nada disso. Porque isso é, novamente, outra narrativa que está entrando em colapso. Então temos esse futuro oficial sobre onde o mundo deveria estar indo. E estamos vendo isso desmoronar nesse momento intertidal. Mas aqui está outra questão. Não ter nenhum senso de futuro é uma carga cognitiva muito grande. As pessoas começam a entrar em pânico. O que elas fazem? Mais frequentemente do que não, e vimos isso ao longo da história, elas vão procurar um homem forte, ou alguém com uma narrativa que diga: esse é o futuro, siga-me. Vimos isso nesse país, vimos em outros países. Não estou dizendo isso por uma lente política, estou dizendo isso por uma lente antropológica, que na ausência de um futuro oficial, iremos a qualquer um que nos ofereça, seja o futuro bom ou ruim, mas isso não acontece. Apenas ter uma direção pra Precisamos seguir, de né? direção. Nós não podemos... E o que acontece se a gente não encontra isso? A gente entra nas drogas e vícios. Drogas, vícios, maus hábitos e nos tornamos muito a curto prazo. Tudo Porque é aqui e agora. é tudo aqui e agora, o prazer Gratificação agora, instantânea. gratificação instantânea. Porque não há nada maior. Eu não faço mais parte de algo maior. E no livro, eu chamo isso de O Projeto. As pessoas perguntam, por que você chama de O Projeto? Eu respondo, eu não sabia o que mais chamar, mas o projeto é algo maior do que nós mesmos nos próximos 10.000 anos, para que nos tornemos uma espécie próspera. E como você faz as pessoas que não pensam desse jeito começarem a pensar em algo maior que elas, se estão em constante ansiedade, estressadas, ou lidando com traumas, ou estão falidas, ou qualquer situação que seja? Como as pessoas começam a pensar além de si mesmas? Olha, para algumas pessoas que estão passando por emergências ou traumas agudos, essa é uma segunda ou terceira camada que eles precisam abordar. Mas para aqueles de nós que têm espaço emocional e psicológico para isso, o que estamos pedindo é que eles reconheçam. E acho que é o segundo exercício do livro. Como você chegou a esse ponto? O que veio antes de você? Porque, novamente, nessa maneira de ser ogeísta, com viés temporal, estamos totalmente desconectados temporalmente daqueles que vieram antes de nós e aqueles que virão depois de nós. Então, em primeiro lugar, um dos primeiros exercícios é literalmente fazer com que as pessoas parem e reconheçam aqueles que vieram antes delas. Há uma história de abertura, e eu posso lê-la. Você pode ler, está Ok, literalmente deixa eu nas ver. primeiras páginas. Essa aqui? Aqui? Sim, eu vou ler literalmente. Uma bela imagem de uma árvore, e isso vem de Talmud, um dos antigos textos judaicos. Diz que um dia, um homem chamado Roni estava caminhando e viu um homem plantando uma árvore de alfarroba. Roni perguntou a ele quantos anos levaria até que a árvore desse frutos. E o homem disse a ele, não antes de 70 anos. E Roni disse a ele, você realmente acredita que viverá mais 70 anos? E o homem respondeu, eu encontrei esse mundo com árvores de alfarroba. E assim como meus antepassados as plantaram para mim, eu também as planto para meus descendentes. Isso é o livro. É a mentalidade. E a pergunta é, quando você olha a foto de você mais jovem e mais velho, quais são as árvores de alfarroba que você está plantando? Alguns deles podem ser negócios incríveis que ajudarão mais pessoas a prosperar e empregá-las. Alguns podem ser mais individuais. Minha argumentação nesse livro, minha tese, é que você pode fazer coisas muito pequenas, como plantar árvores de alfarroba. Então, falando sobre isso na abertura do livro,
as pessoas esperam quando começam a ler o livro. Elas pensam, você vai falar sobre o canal de Panamá, que levou 50 anos, e a ferrovia transcontinental e o plano Marshall, todos esses grandes projetos de infraestrutura externa. Pensamos nisso quando estamos pensando a longo prazo, e eu digo, não. Eu vou chegar lá, mas o que eu quero realmente falar são essas pequenas coisas, o que chamamos de Trim Tab, ou leme, que você pode fazer agora mesmo hoje, que são como árvores de alfarroba sendo plantadas. E então, Só ser gentil com pessoas na rua. sendo gentil com as pessoas. Abrir a porta. E voltando à sua pergunta inicial, que é, o que fazemos com as pessoas que não conseguem pensar assim? Então, parte disso é ser gentil, mas é aí que começamos com essas coisas menores. Mas o que queremos fazer é construir uma maneira de, coletivamente, lidar e estar no mundo que nos permita começar a abordar essas questões. Esses problemas muito grandes, pessoas que não têm moradia, pobreza, todos esses problemas perversos que não sabemos como resolver. Não sabemos como resolvê-lo através do futuro oficial em que estamos, mas quando você começa a ter uma camada básica de compaixão e empatia, como um chefe, você só tem um número limitado de ingredientes, de repente isso se abre completamente novamente, porque abre para que você possa começar a pensar de maneira muito diferente sobre isso. Então eu mencionei esse Trim Tab. Então, Buckminster Fuller, que é um futurista muito famoso, escreveu o Manual de Operação da Nave Espacial Terra, que é apenas o melhor título para um livro. Ele foi solicitado pela Marinha dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial para ajudá-los a resolver um problema. E o problema era que os navios estavam ficando cada vez maiores, mas estava ficando mais difícil de controlá-lo, porque o leme tinha que ficar maior para virar o navio. E chegou ao ponto em que os hidráulicos necessários para virar um leme de 20 pés não faziam sentido. Eles não tinham o know-how de engenharia mecânica. Então, ele teve essa ideia de anexar um pedaço de metal de 4 polegadas na extremidade desses lemes, mas fazendo-os menores. E isso se tornou um Trim Tab. E o que ele descobriu foi que tudo o que você precisava fazer era virar um pouco essa pequena peça na água que vinha, e ela iria girar o leme. Então você não precisava mais dos hidráulicos reais. Você precisava de algo realmente pequeno, que fosse contra o fluxo e criasse a ação. Então, ele acreditava tanto nisso que em seu título estava escrito "Me chame de Trim Tab", porque ele acreditava que tudo que fazemos em nossa vida é um momento Trim Tab. Podemos agir e pensar assim. E então, sim, eu abordo no livro. Há todas essas ondas, há esses enormes Trim Tabs. Sim, temos que eletrificar tudo, temos que sair dos combustíveis fósseis. Energia renovável, tudo. Nós sabemos disso. E para 99% do planeta, todos nós sabemos disso, mas na verdade não estamos no negócio. Certo, podemos Se pudermos fazer. nos dar ao luxo, podemos fazer parte disso. Podemos enviar sinais de mercado, mas não estamos nisso. Então a pergunta é, o que podemos fazer? E o que eu proponho é que podemos agir como Trim Tabs no trabalho que fazemos. É sobre empatia, compaixão e bondade. E muitas pessoas vão criticar e dizer, bem, isso não é o suficiente, não é assim que chegamos a 10 mil anos a partir de agora. Não é uma mudança Isso não é uma real. mudança real. Mas meio que é. Mas de certa forma é. Cuide da sua casa primeiro. Você cuida da sua própria casa. Faça o trabalho. Olhe, eu não digo que você não deve protestar. Sim, você deve votar. Sim, você deve fazer todas essas grandes coisas e elas fazem as coisas acontecerem. Mas olhe, e definitivamente é minha própria opinião, de que adianta se daqui a 2000 anos vivemos em um planeta que é perfeitamente verde e ecológico e passamos por tudo isso, mas todos nós não somos legais uns com os outros. E todos nós não somos pessoas gentis. Isso não parece ser onde queremos levar a espécie. Então, o que estou dizendo é que podemos realmente fazer os dois, mas, para o seu ponto anterior, temos que reconhecer isso e ativá-lo. Temos que realmente decidir e tomar a decisão de que queremos ser pró-sociais, que queremos ter empatia e admiração e pensar dessa maneira. Porque no momento, isso nos torna mais curiosos, porque a curiosidade é como, bem, como cheguei a esse ponto? É essa empatia com o passado. Mas a partir dessa curiosidade, toda uma gama de soluções começa a se abrir para esses problemas estruturais muito grandes e perversos com os quais estamos tentando lidar agora. E quando foi a primeira vez que você escreveu uma carta pro seu eu do futuro? 8ª série. 8ª E série. aqui está uma coisa louca sobre escrever uma carta para seu eu futuro. E porque sabemos que colocamos pessoas em máquinas fMRI. Não é o ato de recebê-la. É o ato de escrevê-la, que é o fator de mudança. Sem dar nada de graça, mas não se trata de... Quando você recebe a carta, é realmente se conectar com o futuro Luiz ou o futuro Ari. A propósito, isso tem que acontecer antes de você poder se conectar com as gerações futuras. Tanto um E quanto pro o seu eu outro. do futuro primeiro, depois Você tem o que seu... começar com o futuro, você tem que começar sua própria casa e pensar, ok, o que eu preciso? Um amigo meu, ele é nojento, mas ele é um periodontista. E então,
Nós tivemos essas conversas. Nós fomos colegas de quarto na faculdade. O que é isso? Eu não sei o que Gengivas. é. Trabalha com as gengivas Ok. e dentes. E eu disse, bem, qual é a coisa mais... Agora, sabendo que você faz isso, qual é a... Eles veem muitas coisas Então sim, nojentas. você vê muitas coisas desagradáveis. Então, qual é a coisa mais importante que você diria ao seu eu de 20 Fio anos? dental. Fio dental. É isso. Então eu perguntei a um dentista amigo meu, qual a coisa mais importante? E ele disse, fio dental. E eu perguntei, por quê? Porque todo mundo começa a usar tarde demais, nos seus 40, 50 anos. E você tem que realmente dizer, e isso não é um comercial para fio dental, mas é um ótimo exemplo dessas pequenas coisas sobre cuidar de si mesmo. Você pergunta a outros médicos, o que você faz na casa dos seus 70, 80 anos? E eles dizem, começa a se alongar na casa dos 20. Eu perguntei ao Dr. Perlmutter. Ele escreveu muitos Sim, livros sim, no New York sim. Times. Sim. E o último se chama Drop Acid. E no final de cada entrevista eu pergunto às pessoas suas 3 verdades. Uhum. E uma era usar fio dental na juventude. Sim. Caso Essa seria a contrário, minha, você provavelmente. Então eu Você vou... não tem muita dor, Sim. né? E como é que eu posso aliviar essa dor posterior? É difícil recuperar isso, né? Mas é Sim. interessante que o fio dental seja uma dessas coisas. Escrever uma carta pro futuro, né? Seu eu do futuro vai se orgulhar de ter feito isso pra fazer você feliz, saudável, inteiro, realizado, né? Não Sim. é sofrer no futuro. Sim, e as gerações futuras também não sofrem, certo? Exato. É por isso que o livro se chama Becoming the Great Ancestors Our Future Needs. Nossos descendentes precisam que nos tornemos grandes ancestrais. Gilbert, em Harvard, fala sobre isso como uma espécie de ilusão do fim da história, onde pensamos que nós estamos no fim da história. Como se não viesse... Só tá Mas começando. pense em você há 10 anos, na música que você gostava há 10 anos. Você provavelmente Você não evoluiu. gostaria mais. Você evoluiu, e você evoluiu como humano. Outras espécies também estão evoluindo. Se pensarmos em 200 anos a partir de agora, geneticamente, se pudéssemos voltar e colocá-la a 200 anos, ou mesmo a 20 mil anos, você ainda seria o mesmo Homo sapiens. Mas tanto do que chamamos de wetware, não o hardware. O hardware é grande biologia, mas o wetware, a cultura, as normas, a maneira como operamos o mundo, tudo isso mudou tanto. Muito disso depende de nós. Então, o que estou pedindo enquanto as pessoas leem e consomem o livro é que somos chamados a atualizar o sistema operacional de quem somos como civilização. Então, a pergunta é: como fazemos isso? Eu acho que esses 3 pilares, pensamento de futuro, reconhecendo que há um futuro oficial, mas que o futuro oficial não vai nos levar até lá. Então, o que eu peço às pessoas é que pensem sobre qual é o futuro desejado que elas querem. Qual é o futuro desejado para o Luiz? Agora, se eu Certo. fosse... Futuros possíveis examinados. Exatamente. Provavelmente oficial, é. Então, no livro, falamos especificamente não apenas do futuro desejado, mas do futuro desejado examinado, porque fomos na ordem inversa, sabemos onde isso vai dar. O futuro desejado examinado não é apenas o futuro para você, como você teria pensado sem fazer o trabalho. Quando começamos a fazer o trabalho em torno da empatia transgeracional e pensando sobre essa bagagem e o que está nos segurando, isso começa a mudar, porque agora você está indo de um futuro desejado, exemplo, quero ser melhor X no mundo, ou o que seja. Agora, o exame é, eu quero fazer isso no futuro, porque percebi que algumas dessas coisas que estava usando para construir o meu futuro desejado eram algumas bagagens do passado. Eu estava criando a partir talvez- de uma ferida em vez de um lugar curado e saudável. Exatamente. Eu queria ser médico porque eu fui influenciado de maneira negativa a me tornar um médico, Então, né? eu não queria usar esse exemplo porque é clichê, mas eu fui criado... Construir um negócio de milhões de dólares para ter mais sucesso e poder, em vez de ter impacto através do meu produto e Sim, serviço. ou até mesmo, há uma história... Foi assim que você foi criado? 100%. É. Então, há uma história no livro sobre um homem rico que encontra um pescador, que está em seu barco pela tarde. E a Essa história... é boa. A história Vai em vai... frente. Esse cara está em seu barco e olha para o outro cara e pergunta: o que você está fazendo? Por que você não está pescando? E o pescador responde: bem, eu peguei tudo que precisava para hoje. E o homem rico diz: bem, se você estivesse pescado o dia todo, ganharia mais dinheiro e eventualmente poderia contratar mais pessoas. E então você teria mais barcos e teria todo esse dinheiro. E o pescador pergunta ao homem rico: então o que eu faria? E o homem rico responde: bem, então você pode relaxar à tarde. E o pescador responde: é exatamente o que estou fazendo agora. Ou você podia se aposentar E fazer isso? E ele diz: ter um barco de pesca. é o que eu estou fazendo agora? Então, essa é a parte do exame. Muito do que achamos que devemos fazer é o que a sociedade nos diz, ou o que nossos pais, ou a voz interna, ou a mídia nos dizem. Então, antes de você poder se projetar para o futuro, ou sua organização, ou o mundo, especialmente em relação aos outros, você precisa se curar do que veio antes. Tô feliz que você está dizendo isso porque você vem de, eu diria, não sei, de um mundo intelectual e analítico, intelectual de liderança de alto nível, onde as pessoas pensam sobre
positividade, sobre eficiência, maximização, crescimento, expansão, dominação mundial. E para você dizer que o primeiro passo é realmente pensar, mas um dos primeiros passos é pensar no passado, ter empatia e curar para que você possa criar a partir de um espaço, de um lugar seguro, um lugar inteiro. Você pode criar mais significado, você vai estar pensando de maneira diferente porque você vai estar criando o que está pensando. 100%. É uma ação intencional na vida em vez de uma ação reativa para provar, para se encaixar, para poder pertencer, ser Sim. aceito pelos seus pais, seja lá o que for. Então, eu acho que é muito valioso o que você está compartilhando, porque eu acho que pessoas analíticas e intelectuais, eu quero que elas pensem mais dessa forma, Sim. do coração, né? Essa é uma das... Olha, eu vim... Deve ser o antídoto para dor a curto prazo, né? Ou algo assim, para dor futura. Sim. Isso é como um livro de autoajuda. Quero dizer, Você entende o que eu quero dizer? diz Lewis House. Acho que já imprimimos muitas cópias para colocar isso na capa, mas para a versão de bolso, acho que temos uma nova citação para a frente. Eu acho que é poderoso as pessoas ouvirem isso de alguém como você, especificamente, porque você está nesse tipo de campo, porque as pessoas estão mais preocupadas em criar mais, construir mais. E eu sou a favor do crescimento. Eu acho que o mundo se expande, o Sim. universo também. Deve ter algum crescimento em algum lugar, individual e social também. Mas para que serve o crescimento? Sim, para que fim? Para que fins? Eu Sim. acho que é interessante. Eu tive esse despertar quando eu tinha uns 30 anos, agora eu tenho 39, onde tudo era sobre sucesso, ganhar mais, ser mais celebrado, construir uma maior base de seguidores e tudo Sim, mais. sim, E eu percebi por que eu tô sofrendo por dentro, Sim. porque eu ainda não tô feliz e realizado. Isso é legal por um momento, mas depois eu tô com raiva do mundo, sim. com raiva de mim, ressentido, reativo e disparado. Uhum. E foi aí que eu comecei a me curar, literalmente há 9 anos, e tem sido uma jornada de diferentes jornadas de cura. Mas foi aí que eu comecei a me curar. Eu pensei, cara, eu tenho feito tudo errado. E isso me ajudou a entender mais, a me sentir realizado também, quando eu comecei, qual é a minha missão real? O que é que eu quero fazer? Eu quero impactar vidas de maneira positiva. Eu fiquei claro sobre qual é o mecanismo do nosso negócio, é alcançar milhões de vidas semanalmente para que eu possa ajudar as suas vidas. E isso está no cerne, ajudar e trazer alegria para as pessoas. Quero ser alegria, trazer alegria, fornecer soluções para paz e crescimento. Isso é realmente o que eu quero Sim. em diferentes áreas da vida para apoiar se eles estão com dor e levar paz. É uma energia muito mais renovável que eu tenho É agora. mais do que renovável, é regenerativo. E é aqui que realmente estamos falando sobre a cura e o trabalho que precisa ser feito. É regenerativo. Não estamos renovando o que está lá. Regenerativo é realmente torná-lo inteiro novamente. Porque, se pensarmos em... Vou voltar para Ari e Luiz. Os tigres dentes de sabre. Isso, sim. Bem, há muitos biólogos que argumentariam com o tigre dente de sabre sendo... Ok, tanto faz, isso é uma metáfora. Há 15 mil anos atrás, éramos muito um com a natureza. E isso não significa que estávamos abraçando as árvores. O que isso significa é que não havia distinção entre Ari, Luiz, o mundo natural. Estávamos 100% vibrando. Tudo o que fazíamos era para que pudéssemos prosperar. Podíamos crescer, mas não às custas do sistema maior. Agora, lembre-se que eu disse, somos essa zona intertidal. Nos últimos 400 anos, desde a revolução industrial da iluminação mecânica, quebra tudo em componentes básicos. Vá para fora, cheire o ar, não é tão limpo. Veja o que estamos fazendo. Então, eu não digo isso como um ambientalista no sentido de um ambientalista climático. Eu digo isso como alguém que se preocupa com o ambiente mental. Estamos quebrados. Estamos desconexos. Ambiente emocional. Ambiente emocional. É muito difícil para nós nos conectarmos um a um como seres humanos, porque é muito difícil para nós nos conectarmos um a um com nós mesmos. E por que essa conexão é tão difícil? Porque nos disseram que somos separados e distintos, porque é isso que Bacon e todos os grandes intelectuais ocidentais, Heidegger, Nietzsche, todos eles disseram a mesma coisa. Somos separados da natureza, podemos dominá-la. Mas o que acaba acontecendo, nessa realidade fraturada em que estamos vivendo com a natureza, o que nos leva à situação do clima, também nos leva à situação em que estamos como espécies, uns com os outros. Pense na polarização e em como interagimos com os outros seres humanos. E de onde vem isso? Isso não é ocitocina.
Não é dopamina, isso é agressão, é cortisol, é adrenalina, é Ari e Lewis, constantemente em modo de luta ou fuga do mundo. E aqui está a parte terrível disso. Você pode ganhar muito dinheiro com isso. Ah, é muito? Você pode ganhar muito dinheiro. Na verdade, você pode fazer bilhões. Pode ganhar os mais altos cargos do país se quiser. Se conduzir Mas nunca isso. vai preencher a ferida, né? Nunca vai... Nunca irá. É do que você tá criando, você nunca vai conseguir preencher essa ferida. Sim. E as pessoas que fizeram a cura não estão descobrindo como nos dividir uns dos outros, ou nos dividir da natureza. Eles estão tentando nos unir. Porque se Ari e Lewis querem dar um passo para trás, e onde quer que vamos depois disso, se vamos a algum lugar, o trabalho que estávamos fazendo há 10 mil anos, o seu trabalho de trazer alegria em soluções, estava nos trazendo para uma ação mais adequada e alinhada uns com os outros no universo? Ou está nos dividindo falsamente porque essa é a narrativa que nos foi dita e que devemos perpetuar? É isso? Seu trabalho já está fazendo isso. E agora, tudo o que estou pedindo a você, ou a qualquer pessoa que esteja ouvindo, é para adicionar a próxima camada. Não porque é uma responsabilidade ou por culpa, mas porque acho que isso tornará o trabalho que você faz ainda mais poderoso, desde acelerar o seu passo até quando você está realmente pensando: vale a pena? Devo fazer isso? É um trabalho significativo. É um trabalho significativo. Um trabalho significativo em sua própria vida útil, com certeza. E a propósito, às vezes, isso é apenas o suficiente, mas para aqueles que se atrevem a ir um pouco mais longe, esse trabalho é significativo pelos próximos 10 mil anos? Se você puder responder isso afirmativamente, oh meu Deus, nada pode detê-lo. E qual seria a instrução para a carta do seu eu do futuro? Vamos dizer que as pessoas só fazem uma ação e aí escrevem a carta. Qual seria essa instrução para escrever para si mesmas? Bem, é assim que o livro termina. Então, não vou revelar muito, mas é assim que me tornei um grande ancestral. Interessante. E olha, você pode ser um bom ancestral, e todos nós seremos ancestrais. Todos nós vamos morrer. Aliás, Ernest Becker ganhou o prêmio Pulitzer de 1972 por um livro chamado A Negação da Morte. E o que ele acreditava era que grande parte do que fazemos é porque somos a única espécie. Os Homo sapiens são a única espécie em um estágio muito precoce de nossas vidas que sabe que vai morrer em algum momento, e tudo que fazemos é para evitar essa morte. E isso remonta a Ari e Lewis sendo expulsos da caverna. E então, um dos problemas em responder a essa pergunta sobre se estou sendo um grande ancestral é que você tem que resolver o fato de que está escrevendo sobre um tempo depois que você esteve vivo. É loucura. E então, podemos existir em dois mundos. Podemos ser o que chamam de ansioso pela morte ou consciente da morte. Então, há um exercício no livro sobre, olha, você vai para a Coreia do Sul. Há meditações onde você deita em um caixão. Você pensa sobre... No país de Butão, eles se concentram 5 vezes por dia na morte. 100%. E é uma das nações mais felizes. Memento Mori, em algum momento, olhe, muitas pessoas... Há esses de YOLO que acordam de manhã e dizem, bem, como vou viver hoje? Como se fosse meu único dia... último dia. E eles saem, fazem essas coisas incríveis, pulam de penhascos ou o que quer que seja. Então, eu faço isso, mas faço o oposto. Quando vou pra cama à noite, penso, se esse fosse meu último dia, isso teria sido um dia de grande ancestralidade? E não significa que eu aprovei uma lei, ou alimentei o mundo... Vendi uma empresa, ou resolvi algo. Como eu estava? Se hoje fosse meu último dia, a maneira como interagi com a minha esposa, com os meus filhos, com o Lewis, eu posso defender isso como um modelo do que significa ser um grande ancestral e posso passar isso adiante? Deus me livre, Lewis. Eu saia daqui e seja atropelado por um ônibus. Mas eu posso olhar para trás e dizer, as minhas interações com o Lewis foram o momento do bastão em que eu disse, confie? Mas confiança não está apenas em minhas ações. Está em quem eu sou e como eu sou. E aqui que está o bastão. Seu jeito de ser. Sua maneira de ser, com letra maiúscula. Então, se eu puder sair daqui e disser sim a isso, então eu saberei que fiz o que pude. Você fez o meu melhor. Eu fiz o meu melhor. Esse é o critério. Como atleta, sempre existem... No salto com vara, sempre foi medido em polegadas. No revezamento 10 por 100, era questão de milésimos de segundo. Para aqueles de nós, como eu, que não tem mais essas métricas externas, agora... são métricas internas. E a métrica interna é: meu dia, minha vida, agiu de acordo com o que significa ser um grande ancestral para mim ou não? E não que eu seja um pensador binário de forma alguma, mas é assim que você tem que lidar com essas questões sobre vida, significado e propósito. Você está fazendo isso? E é isso que o Long Path permite que você faça.
porque ele te coloca em algo muito maior do que você mesmo. É, cara, isso é inspirador. Eu não sabia que você ia falar mais sobre terapia aqui, mas eu amo isso. Eu amo isso. Cara, é assim que fazemos aqui. Eu tenho algumas perguntas finais pra vocês, Sim. mas quero que as pessoas tenham esse livro. Acho que vai ser realmente transformador. Chama Long Path, tornando-se os grandes ancestrais de que o nosso futuro precisa. Um antídoto para o curto prazo. Curto? Curto prazo. Curto prazo. Sim. Ok, curto prazo. Então veja isso agora, compre algumas cópias. Eles podem comprar no seu site. longpath.org/booker. Basicamente, em qualquer lugar do planeta, os livros são vendidos online ou É. offline. Ok, compre o Long Path, é realmente inspirador. Essa é uma pergunta que eu faço pra todo mundo no final, já mencionei antes. Uhum. Chama-se As Três Verdades. Imagine que você viveu o quanto Sim. você quis e todos os dias você se orgulha de ser um grande ancestral pro futuro, para gerações futuras, mas seu último dia. Daqui a muitos anos, né? Muitos, muitos, muitos anos depois. Você viveu o que quis, Sim. mas no final as luzes vão ser Sim. apagadas. E você também realizou o que você quis fazer, seu objetivo final, sua finalidade, seu significado. Mas por alguma razão, ninguém tem acesso a esse livro ou nada que você criou. Uhum. Hipoteticamente, tudo foi embora, mas Sim. você tem uma folha de papel e você pode escrever 3 verdades. 3 coisas que você sabe que são verdades e lições para compartilhar com o mundo. Isso é o Uhum. que a gente vai ter de você. Quais seriam suas 3 verdades? Bem, você já disse, fio dental. Ok, então mais 3. Eu acho que as 3 verdades, a primeira é... Haja como se fosse um grande ancestral. Porque você é. E a segunda é... Nunca ter medo de amar plenamente. Plenamente e realmente em tudo o que isso significa. E eu estava me vestindo para vir para o Lewis House. Então, eu vesti qualquer coisa. E foi preto. Não foi difícil. Mas as botas que eu vesti, os sapatos, foram o primeiro par de sapatos que meu pai comprou quando veio de Cuba para o México. E a pulseira que estou usando é uma pulseira de amizade que minha filha me deu. E no meio, entre meu pai e minha pulseira, está eu. Uhum. Então, Uau, isso é lindo. a terceira verdade é que eu penso no livro de Lance Armstrong, It's Not About the Bike. A terceira verdade é que não se trata de você. O único desafio que a maioria das pessoas pensa é que o mundo gira em torno delas. E é por isso que muita gente sofre. São focadas demais em si mesmas, sou eu, em vez de, como você disse, nós, como eu posso ser útil, como eu posso utilizar a mim para criar Somos o vasos melhor para para todos. gerações futuras. E eu não quero dizer isso de uma forma excessivamente espiritual ou teológica, mas nosso trabalho é fazer o melhor que pudermos para preparar o terreno para eles. E nós estamos atualmente em uma zona de transição, então vamos levar isso bem a sério. Ari, eu realmente agradeço você, cara, pela forma como você se comunica sobre o futuro. Acho que muita gente está preocupada com inteligência artificial, computadores, tecnologia e qualquer outras coisas que vão estar acontecendo externamente, mas não estão pensando sobre seu futuro interno, emocional, psicológico, mental e espiritual. E como que a gente faz nesse momento vai passar para as próximas gerações e para as gerações mundiais também. Então eu agradeço você por viver nesse espaço de falar de forma analítica, intelectual e educacional, mas falar de um lugar que eu acredito que todo ser humano precisa entender que primeiro é preciso aprender a se curar. Sim. Qualquer coisa que segure você, você tem que entender por que eu estou tomando essas ações, por que eu estou trabalhando tanto nessa coisa, ou perseguindo essa carreira, lançando essa empresa. Qual a razão para gerar esse pensamento a longo prazo, né? É a melhor coisa que eu estou fazendo da minha vida, eu devo considerar, devo mudar esse padrão. Então, eu realmente reconheço você por falar dessa forma para uma audiência que acredito que não deve pensar muito sobre cura. Ter empatia pelos seus ancestrais e não dizer, tipo, tá tudo bem fazer o agora e ter empatia no futuro. Ter empatia por si mesmo quando criança também e em seguida começar a pensar no futuro de uma maneira espiritual, que a gente possa tomar decisões melhores todo dia. Então, eu realmente agradeço você pela maneira como você se comunica, onde você preenche essa lacuna. Eu acredito que as pessoas realmente precisam ouvir isso. Então, estou animado para as pessoas pegarem esse livro. Minha última pergunta é, qual a sua definição de grandeza? Vou ter que voltar. Minha definição de grandeza é viver de acordo com ser um grande ancestral. Aí está. Ari, meu brother, obrigado. Obrigado. Poderoso, cara. É a chave para a transformação. Quanto mais íntimo você se torna com a voz do seu ego,
que é realmente apenas a voz do seu medo, mais pode ficar fora dele. Você não é esse medo. Você está assistindo esse medo. Quando você está assistindo esse medo, você está mais empoderado.